É o Nino Denani, o convidado do A Deriva de hoje. Vou bater um papo sobre o que é essa maluquice que a gente chama de vida. O que está por trás de tudo isso? Na verdade, a gente vai falar de diversos universos, de diversos mundos dentro de um mesmo mundo. São outras dimensões ou outros mundos? Outros mundos. Não são dimensões? Não, são mundos. Hoje eu vou dormir mal, tô percebendo. Porque eu vou entender muita coisa sobre a vida e eu vou chegar em casa na posição fetal, eu vou chorar nos braços da minha namorada. Ela vai perguntar o que houve. Eu falo, cara, descobri tudo, agora eu sei todos os mistérios. Na verdade, o meu grande objetivo é te deixar com mais dúvidas, cara, e não te deixar com mais certezas. É verdade, mas eu vou chorar porque eu vou ficar com mais dúvidas. Aí tudo bem, aí eu falo assim, fiz um bom trabalho. É verdade. Mas antes da gente começar esse belíssimo papo, cara, só alguns avisos aqui. Se você quiser participar do grupo do A Deriva no Telegram, acessa o quê, Caio? sacocheio.tv, que você vai ter acesso ao grupo exclusivo dos membros da Saco Cheio TV no Telegram. Isso. E você pode mandar sua questão e ser um privilegiado na frente das pessoas do YouTube que mandam seu super chato. Você não quer ser um super chato, né, cara? Você quer ser um privilegiado do Telegram, né? Isso. Então mande sua questão e seja feliz. Boa. Então, e pra assinar o Saco Cheio TV, você tem que entrar no sacocheio.tv. Assina no Saco Cheio TV e assina Saco Cheio TV. Boa. E é feliz. Eu tô repetindo a mesma informação 2 vezes, é muito bom. E as 2 vezes foram ruins, né? Mas o fato é que quando você entra no Saco Cheio TV, você assina e é feliz. É Exatamente. Feliz. É feliz. Esse é o resumo. Acabou de fazer magia com as nossas palavras aqui. Obrigado. É alteração da realidade, cara. Sacocheio.tv, participa do grupo da Deriva e a gente lê as perguntas de quem tá lá primeiro. E também quem tá no grupo pode mandar perguntas em áudio, questões em áudio que a gente passa aqui no foninho e o convidado ouve e responde. E Extreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não curte na academia, não quer levantar peso, mas tá a fim de fazer alguma coisa com esse corpo aí, acessa arturpetri.com/xtreme21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer do conforto da sua casa. Do conforto da sua casa não, porque tu vai estar saltando, não é confortável. É ruim, faz agachamento e pula, sua pra cacete, não é confortável. Retiro, não é confortável, é muito desconfortável. Então, se você quiser entrar na zona de desconforto, acesse arturpetri.com/xtreme21. É isso aí, vamos trabalhar? Bora trabalhar. Nino Denani, vamos lá. Eu quero primeiro, antes da gente começar a falar sobre os outros mundos, sobre o que é essa vida. Em off, tu estava me explicando o que são essas ordens secretas que a gente conhece. Nós leigos conhecemos por nome, Illuminati, Nova Ordem Mundial. A gente conhece por ouvir e por causa do Olavo de Carvalho. É por isso que eu conheço. Puta referência, cara. Então, o que é, como começou, o que é de verdade esse negócio que a gente fica ouvindo por aí? Então, em primeiro lugar, boa tarde para todos vocês, boa noite, bom dia, não sei lá quando vocês estão vendo isso. Eu sou o Nino Denani e eu sou mago hermetista. Então, acho que a gente já começa a falar de uma coisa esquisita aqui, né? Porque ninguém está acostumado com esse tipo de terminologia profissional, digamos assim. O que é um mago? A gente estava conversando que o mago é aquele cara que... Na verdade, sim, o mago ele é quem é reconhecido pelos outros magos como mago. Então, outros magos te reconhecem, assim como um filósofo, e é por isso que o Olavo não é filósofo. Putz. Mas... Clickbait já, temos um corte já. A grande situação é assim, né? Todo mundo hoje em dia, no mundo, aqui no Brasil em principal, a gente está acostumado com certas pessoas trazendo esse tipo de nomenclatura, né? O mago, eu sou mago disso, eu sou feiticeiro, eu sou bruxo, esses negócios tudo. E geralmente a gente vê isso por causa da proliferação dos esotéricos, né? Tipo, aqui em São Paulo tem várias feiras desse sentido, com pedrinhas e incensinhos, essas coisas todas. Mas a magia, ela na verdade é um negócio que ela é, pelo menos o estudo mágico, ele é um negócio muito antigo e que ele data muito antes da civilização egípcia. Na verdade, a gente acha que o estudo da magia acontece quando as pessoas começam a estudar coisas. Para isso, elas se juntam num grande aglomerado que vai formar as primeiras faculdades, que vai acontecer lá na Pérsia, antes ainda da galera descobrir o número 0, por exemplo, né? Os números, linguagem, essas coisas todas, linguagem de escrita, né? Então, eles se reuniam em grupos para ensinar uma coisa a outra. Com o tempo, eles perceberam que esse ensino dessas coisas que eles estavam fazendo eram perigosos. Por quê? Porque se você tá naquele período onde todo mundo queria invadir a cidade de todo mundo, né? As tribos se invadiam entre elas, não sei o que lá, que vai até a Idade Média. Se você tem uma informação privilegiada a mais do que seu inimigo, você tem uma vantagem estratégica.
Então essa informação que você descobriu não podia vazar. Então isso começou a ser guardado, ser secreto só para as pessoas que precisavam saber. Mas quais eram essas informações lá no início? Por exemplo, é nesse momento que nasce o horóscopo, o mapa astral. Por que ele nasce? Porque era uma forma das pessoas de medirem o tempo, num lugar onde a gente não tinha tempo. No sentido de... a gente não sabia quanto que o ano tinha 365 dias, que existia um sábado. A gente não sabia isso. Então, o pessoal começou a olhar para as estrelas e começou a ver, olha, quando o Sol nasce em determinada constelação, a gente sabe que daqui a 3 dias vai começar a nevar. Então, a gente não pode fazer nosso ataque agora, porque se a gente colocar as tropas para andar, elas vão ser pegas na nevasca e vão morrer. Abraço, Hitler. Né? E vão morrer. Então, se fosse astrólogo, ele ia saber disso. Essas informações privilegiadas, elas precisavam ser guardadas para te dar vantagem estratégica. Como é que você faz uma colheita ou uma plantação que vá dar mais frutos e mais rápido? Né? Isso era, cara, pra gente hoje em dia nem tanto, mas naquela época onde você tinha pequenas civilizações, aquilo era tudo. Aonde que você acha água? Como é que você faz para achar água? Então, nessas primeiras manifestações de cidade, esse negócio começou a ser estudado e começou as informações a serem guardadas nos hierofantes, né? Nos grandes seguradores do conhecimento, por assim dizer. Depois, mais tarde, o Egito vai usar bastante isso, né? Com os hierofantes mesmo, o cargo de hierofante. Tanto que o faraó, ele era ensinado por um hierofante, ele era o líder militar. E hierofante é o quê? Hierofante é como se fosse o nosso bispo. Tá. Você tem um padre e tem um bispo. Né? Então, eles guardavam essas informações para ter potência militar, para conseguir se proteger, conseguir segurar. Tanto que os signos do zodíaco que a gente conhece hoje, né, o Capricórnio, essas coisas todas, são símbolos de coisas que eram feitas quando aquela época chegava. Então, por exemplo, o Peixes era a subida do Nilo, que era a época de pescar. Né, o Capricórnio é quando o inverno ia chegar, que as cabras montanhesas começavam a bater os chifres e você ouvia os barulhos. Então, tipo, aqueles sinaizinhos que tem ali é tudo relativo a uma questão de tempo que acontece. E depois isso virou uma questão de astrologia. E quando virou astrologia, a magia parou de usar. Porque a gente falou assim, não tem como você saber como uma pessoa vai ser a partir da posição dos astros no céu. Isso não tem sentido. A não ser por certas questões psicológicas que a gente pode entrar depois. Mas enfim, aí a gente chegou na Idade Média e esses caras que tinham conhecimento começaram a ser caçados pela igreja católica em si, naquela briga de entrar os gregos, o que os gregos sabiam, a igreja queria saber, e matava um, matava outro. Muita coisa da Grécia veio para a igreja acabou absorvendo, como o Natal. Né? O Natal é uma festa pagã que a igreja pegou para ela, para pegar aliado para ela, enfim, essas coisas todas. E aí, quando a gente chega no período do Iluminismo francês, que é quando a igreja pede o poder, a gente tem, de novo, uma subida da magia. Que aí a gente vê as ordens mesmo, essas ordens que foram sufocadas pela igreja, né, que as ordens começaram a aprender, começaram a ficar secretas para não deixar a informação vazar. Quando a igreja veio com força, as ordens se fecharam mesmo. Então, a maçonaria, que já existia na Idade Média, se fechou, a Rosa Cruz se fechou, algumas ordens templárias se fecharam, algumas ordens herméticas se fecharam. Para passar por baixo do radar, assim. Para não ser morto pela igreja. Né? Entendi. Os próprios judeus ficaram presos por muito tempo, né, começaram a pegar nomes católicos para conseguirem sobreviver. E a gente tem muitas informações místicas vindas dos judeus, como a Cabalá, por exemplo, que a gente estuda até hoje. Né? Então, tudo na Idade Média começou a ficar secreto. E aí, quando chegou o Iluminismo, que foi a perda do poder da igreja, essas ordens começaram a sair um pouquinho mais. Então, a maçonaria voltou a ser o que era, ainda é excomungada pela igreja, a maçonaria, mas ela voltou a ser uma organização social. A Rosa Cruz agora é meio quase pública, né? Uma ordem discreta. Tem umas outras ordens, tipo a Golden Dawn nasceu, que é a principal ordem mística de todos os tempos, tem influências aí na cultura pop em todos os lugares, né? Tem a capa do disco lá do Yellow Submarine, se vocês conseguirem colocar. Puxa aí, o Yellow Submarine. Yellow Submarine dos Beatles. Isso é uma coisa que eu sempre me questionei. Por que eles botam esses sinais, tipo, numa capa? Porque é só pra agradecer? Tipo, aí, cara, tamo junto. No caso do Beatles foi pra agradecer. Porque, assim, o Crowley, ele teve muita influência na cultura pop. Porque ele era rico, ele não precisava trabalhar e ele vivia fazendo o que ele queria, né? Então, ele começou... É o Yellow Submarine? Não, é o Sgt. Peppers. Falei que é cheio de sinais, né? O Sgt. Peppers é cheio de coisa. Tem um monte de pessoas lá e o Crowley tá lá atrás escondidinho. Dizem que o Crowley também ajudou nas guerras mundiais, enfim. Mas aí são outros 500.
É mais por agradecimento. Quer ver? Vamos ver se você coloca, se eu consigo mostrar Bota um pra galera. gigante. Pega... Esse aí acho que tá em boa qualidade. Não, esse tá pequeno. Precisava ver na tela inteira, que daqui Bota eu não na- consigo enxergar. Ele tá de preto e branco lá atrás. Se for nas ferramentas aí da pesquisa, tu coloca só gigante. Quer ver? Sobe aí. Só um pouquinho ali na... ferramentas ali. Ou você coloca, né? Sgt. Pepper Tamanho- Crowley. Que eu acho que ele já aparece um negócio mostrando. Essa aí deve estar legal. Aí temos os gigantes. Aí, ó. Bem onde tava o mouse. Aí. Bem onde tá seu mouse é a carequinha do Crowley. Esse aí, Cara. rosadinho. Esse aí é o Crowley. O Crowley, ele é um dos grandes nomes da magia que a gente tem. Ele fundou a Telema, que é um sistema mágico. E ele fez parte da Golden Dawn. Bota gigante aí pra nós. Deixa no... Ele também ele ajudou o Alice no País das Maravilhas, o primeiro filme. Tem muita referência a ele lá. E o Pink Floyd depois fez aquele álbum, tá? O Dark Side of the Moon, que faz igual a ele. Enfim. Mas o vendo? que ele fez pelo... Por exemplo, por que os Beatles agradecem ele? O que ele fez? Então, ele acaba trazendo uma forma de pensar diferente sobre o status quo das coisas. Primeiro que assim, ele curtia uma droga, né? E tipo, os Beatles também curtiam. E ele trouxe uma mudança de pensamento do status quo. E aqui que a gente precisa entrar numa discussão bem bacana que eu ia acabar chegando. A magia, ela não é... A magia, porque assim, existem dois grandes núcleos aí, né? Existe o que o senso comum vai entender como magia e existe a magia do que os magos vão entender como magia, né? Assim como, por exemplo, existe a vacina para o senso comum, que é o negócio que tem o chipzinho 5G que vai instalar em você, e existe a magia para os cientistas, que é, né, um pedacinho da proteína do vírus inativa que vai ajudar o seu organismo a se proteger, criar anticorpos para aquilo. Então tem o senso comum e tem a visão profissional, digamos assim, da coisa. A magia para o senso comum, ela é uma reunião de coisas que a pessoa gosta de acreditar por N motivos, né? Então, tem pessoas que gostam de acreditar que os cristais vão mudar a sua energia, tem pessoas que gostam de acreditar que os anjos vão fazer não sei o quê, tem pessoas que gostam de acreditar nisso e naquilo. Por exemplo, tem um sistema mágico que é muito famoso nos dias de hoje, que é a tal da Goetia, né, que evoca 72 demônios. Né? Você pode evocar e cada demônio tem uma especialidade. Pro profano, para aquele cara que está fora do estudo mágico, você realmente evoca um demônio. O demônio sai do inferno e vem aqui conversar com você. Pro mago, na verdade, você está colocando uma parte interna sua, que a gente pode até chamar de recalque dentro da psicanálise, uma parte interna sua que você não gosta, você põe para fora para aprender a lidar com ela. Então é uma coisa muito mais do seu psique do que uma coisa externa, para você ver a diferença. Então a gente que é mago, a gente vai trabalhar com certas questões que é muito diferente do que a galera está acostumada a ver, né? Só que o que acontece? Nesse período aí que a Golden Dawn começa a surgir e vindo mais para agora, as pessoas começam a entrar em contato com manuscritos que a galera da magia faz. Porque a gente precisa, de alguma forma, se comunicar com outras pessoas, né? E antigamente não existia internet. Então a pessoa começou a publicar livro. E aí a galera que não faz parte de ordem começou a entrar em contato com esses livros e interpretar do jeito deles. O que é normal para todo mundo, a gente entende, não é criminoso. Só que eles não têm o que a gente chama de chave de decifração, que é a forma de você ler determinadas coisas para você entender o conteúdo. Né? A gente cifra algumas coisas ali. E aí que dá todo aquele mistério das ordens secretas, né? Dos símbolos, essas coisas todas. Quando o pessoal começou a interpretar isso desse jeito, a gente tem a interpretação profana que vai dar um monte de coisas que a gente está vendo aí. E agora, as ordens místicas começaram a falar assim, cara, tá perigoso isso, porque a gente está vendo um monte de pessoa entrando, por exemplo, em psicose, né, que é um sintoma, um quadro clínico de quando você deixa a sua mente ficar maior do que a realidade, e isso não tá legal, né? Não é isso, não é para isso que a magia existe. A gente existe para outras coisas. Então, vamos tentar organizar esse papel, organizar o que está acontecendo. Aí algumas ordens começaram a aparecer, a dar cara. Né? Eu não sou o primeiro, não sou o único, mas eu sou um dos. E eu, por algum motivo, tenho mais nome, mais inscritos agora também, né? Eu tenho mais voz. Mas a gente vê, por exemplo, pessoas da própria Golden Dawn aparecendo, a gente vê pessoas da CIH, do Círculo Iniciático de Hermes, pessoas da Alstom Argento, pessoas da IoT, de várias siglas que você nunca ouviu falar e que elas realmente existem. E é aqui que eu acho que é a grande pegada. Essas ordens secretas que o pessoal fala, os Illuminatis e ordem mundial, não sei o que lá, elas existem, mas não desse jeito, e nem para isso. Né? A ordem mágica, a ordem mística, ela é um colegiado de pessoas como uma faculdade,
onde a gente vai estudar coisas oriundas àquele processo em particular, e é só isso, né? Para tentar tornar todo mundo um ser humano melhor, ajudar a sociedade a se melhorar. E não é se melhorar, eu vou obrigar você a fazer isso ou aquilo, porque a gente também não tem essa resposta. A gente se pergunta desde o começo do tempo, né? O que é o hermetismo, que é a escola que eu sigo? Ela é uma escola de filosofia, uma escola filosófica que se pergunta como chegar a ser um ser humano melhor. E aí a gente tenta ajudar as pessoas com isso. Claro que assim, a gente tem toda aquela parte de estudos metafísicos, né? De demônios, de anjos, se eles existem, se não existem, contatos espirituais. Muita gente me viu lá no podcast fazendo contato com mesa Tabauija, essas coisas todas. A gente estuda isso mesmo, a gente faz parte do nosso estudo. Só que a gente tem uma pegada muito mais materialista sobre isso do que pode parecer. Então, por exemplo, para mim, se a gente estava falando de desencapetar no começo, desencapetar para mim muitas vezes é um distúrbio psicológico seu, que eu vou talvez trabalhar com ele através do seu paradigma, da sua crença, que é que você está encapetado. Então, muitas vezes usar a ferramenta do desencapetamento é uma forma de usar a sua psique para te dar um gatilho para você melhorar em determinada coisa. Então, isso que eu ia perguntar, os espíritos, demônios, essas coisas são como a gente materializa os nossos problemas psicológicos. É isso? Eu não tenho ferramentas, eu sempre digo isso no meu canal, e dificilmente as pessoas entendem. Eu não tenho ferramentas para dizer que espíritos existem. Eu acredito na existência deles. Mas eu não sei se isso é verdade, porque eu acredito, né? Senão eu saberia e teria como provar. Eu não tenho como provar e não existem provas. E ao contrário do que todo mundo pensa, a ciência não vai provar que espíritos existem, porque não é papel dela fazer isso. A ciência, ela estuda e explica fenômenos materiais, que a gente chama de fenômenos da natureza. Né? Não natureza no sentido de arvorezinhas e bichinhos, mas a natureza no sentido de tudo que é vívido, né? De tudo que a gente toca, material. A magia vai estudar coisas que estão no mundo material e coisas também que não estão. Então, como espíritos seriam coisas imateriais, a ciência não vai chegar até lá. Ela não quer, não faz parte dela. Não é que ela não consegue, é que ela não se importa. Não faz parte do negócio dela, sacou? E aí é estudo da filosofia, da psicologia, da psicanálise, da gente, dos magos. A gente vai tentar estudar isso. Então, assim, eu acredito na existência de espíritos. Trabalho com essa existência, com essa situação. Mas eu não sei se é verdade. Então, tem muitas coisas que a gente vê acontecendo que, cara, é certeza que é mal psicológico. Dá pra perceber, sacou? Hoje em dia eu faço pós em neuropsicologia, então, tipo, pra mim, inclusive, é muito mais fácil de ver esses processos e saber que é um fator biológico que está atuando ali, é um fator comportamental que está atuando ali, é um fator de natureza que está atuando ali. Agora, tem coisas que realmente a gente precisa ir para esse lado espiritual e muitas vezes a gente vai por pura questão de crença da pessoa, né? Eu vou contar uma história para você que talvez ilustre isso bastante, e é uma história real que aconteceu na minha vida, eu já contei um monte de vezes no meu canal. Há muitos anos atrás eu namorava com uma moça, era casado com ela na verdade, e a mãe dela teve um derrame. E aí eu passei as primeiras noites com essa senhora no hospital. E ela estava num quarto coletivo e tinha 3 senhoras. Ela era ela e mais 2. Essa senhora era um bandista, tinha uma cristã, católica e uma evangélica. E aí eu comecei a fazer meus paranauê lá de magia para ajudar a minha sogra, né? Então tem a questão de manipulação de energia, que depois a gente pode até entrar nesses negócios. Fiz os negócios lá e ela estava melhorando a olhos vistos. E aí um dia eu fui embora, fui sair para comer e a senhora católica me puxou pelo braço. Ela falou, olha, eu não sei o que você está fazendo ali, mas você pode fazer em mim também? Eu falei, posso, claro. Só que eu sabia que ela não era um bandista. Aí eu falei, qual que é a fé da senhora? Ela, eu sou cristã. Eu falei, então tá bom. Então a senhora vai fechar o olho, a senhora tem algum santo de devoção? Ah, tem um santo tal. Então beleza, a senhora vai fechar o olho. E aí eu comecei a usar a exortação, que a gente chama, do santo dela, para que ela deixasse eu funcionar com ela naquele sentido. Eu estava usando da mente dela para fazer a coisa funcionar. Aí quando eu estava indo embora, a outra senhora me puxou. Ela era evangélica, tinha acabado de acontecer um culto ali no quarto. E ela falou, eu não sei o que você está fazendo com essas duas, mas faz comigo também, eu vou fazer uma operação no coração. Eu falei, a senhora é evangélica? Eu sou evangélica. Então a senhora vai pensar no Espírito Santo. Entendeu? Eu usei um fator psicológico da pessoa para desenvolver uma situação até de esperança nela, para desenvolver aquele efeito placebo, que a medicina vai chamar, para nesse efeito placebo eu conseguir trabalhar. Entendeu? Entendi. Então a magia, ela vai... E é isso que é legal, porque a magia, ela não é... Primeiro, ela não é religião, né? Então, eu, por exemplo, sou ateu, mas eu tenho amigos na minha ordem que são umbandistas, que são espíritas, que são católicos, muçulmanos, que são, sei lá, religiosos.
E a gente se conversa muito bem exatamente porque não é um ideal cristão, religioso. Eu sou ateu e tudo bem se você acredita em Deus, faz parte. Assim como para eles também tudo bem eu ser ateu. Ela não é uma religião e ela prega uma coisa que é muito legal, que é a completa liberdade. O mago é aquele cara que é livre. Se você assistiu O Senhor dos Anéis, né, o Gandalf fala que ele nunca tá adiantado nem atrasado, ele tá na hora que ele precisa chegar. Né? Ele é livre para chegar na hora que ele tem que chegar. E a gente prega isso. Então, a gente vai entender que todo mundo tem que ser livre e a gente vai usar dessa liberdade individual para fazer com que a vida da pessoa se transforme. E o grande mote da magia é a alteração da realidade pelo poder da vontade. E é assim que a gente faz o poder da vontade se manifestar. Quando tu disse ali que tu tava no hospital e tu tava fazendo... Como é que é o nome do termo que tu falou? Eu usei energia? De energia, como é que é? Eu não usei um termo, só falei que tava fazendo meus paranauê. Não, depois tu falou alguma coisa, tava fazendo alguma coisa da energia, vocação da energia, alguma coisa assim. Eu viajei aqui. Viajou. Tá. Eu queria saber, na prática, o que é isso que tu faz? Quando a moça te chamou... Tá, então vamos lá. Que agora a gente vai entrar em conceitos muito profundos. Entre as coisas que nós acreditamos que exista, alguns de nós, né? Porque como magia não é religião, nem todo mundo acredita na mesma coisa. A gente acredita que existe uma coisa no universo que é influenciada por nós e que nos influencia. É muito parecido com um contexto científico, que é a tal da energia escura. Mas eu não posso falar que é a mesma coisa. É parecida a explicação, tá? Mas não é a mesma coisa, até porque a gente não sabe ainda o que a energia escura é, se ela realmente são os neutrinos, o que os neutrinos fazem. A gente não sabe. Então eu estou falando que a explicação é parecida, mas não é a mesma coisa por enquanto. Então, essa coisa está no universo, ela nos influencia e por nós é influenciada. E o mago ele vai aprender a mexer com essa coisa para realizar certos efeitos, que é a manipulação da energia. Eu não gosto nem desse nome, porque energia o pessoal vai confundir com energia elétrica, com essas coisas todas, não é a mesma coisa. Eu acho que era isso que manipulação da energia. Manipulação energética. Então, a gente imagina que é isso. Então, pra gente é um fluido imaterial, por exemplo, a definição que a gente dá é um fluido imaterial, que ele se manifesta em diferentes densidades. Então você tem desde a mais densa até a mais sutil, e cada uma dessas coisas vai interferir em certas coisas no seu corpo, ou na sua vida. Você já deve ter ouvido falar dos chakras, né? Que a gente tem os chakras. Que então, chakras são centros energéticos segundo a literatura hindu. Tá. Né? Então ele fala que nós temos 7 pontos de energia no corpo, aí na cabeça é o mais sutil, lá embaixo no cóccix é o mais denso. A energia seria exatamente essa passagem que o hinduísmo fala. E, na verdade, quase todas as manifestações místicas falam dessa energia de alguma forma. Então, o hinduísmo vai falar dessa questão do prana, né, que eles chamam de prana. Vai ter o reiki, que vai falar do rei, que é a mesma coisa com outro nome. A Umbanda vai falar do axé, que é a mesma coisa com outro nome. O próprio cristianismo vai falar do Espírito Santo, que é a mesma coisa com outro nome. Então, todas as situações místicas defendem a existência dessa energia. A ciência já procurou isso e a gente tem uns exemplos muito legais. Por exemplo, no Prometeu moderno, que é o monstro do Frankenstein, né, que a pessoa costura um monte de partes de corpos e tenta fazer a eletricidade da vida para aquele corpo. Essa eletricidade é uma representação dessa energia que a gente tanto fala. É uma coisa também que a gente acredita, a gente não sabe se existe. Mas é o que a gente manipula em particular. E aí tem várias formas de manipular isso, e o mago é um cara que vai ter uma expertise nisso. Né? Tem forma de fazer egrégora, tem forma de manipulação direta, tem um monte de formas que a gente vai fazer para tentar manipular essa energia com a pessoa, e isso vai causar certas coisas. Como, por exemplo, digamos que eu vá jogar energia negativa em você, energia mais do baixo espectro, que é a energia vermelha, né? dos chakras. Eu vou jogar energia em você. Então eu vou incentivar que você tenha certas atitudes diferentes. A energia vermelha ela vai te dar mais autoconfiança, ela vai te dar mais sexualidade, libido, mais questões do seu aparelho digestivo, te ajudar a digerir mais coisas com mais eficiência, né? Porque você vai o intestino que puxa as proteínas. Mas em excesso ele também vai te dar arrogância, prepotência. Então a briga do mago com essa energia é sempre achar o equilíbrio dela. E é isso que a gente vai atuar de forma mística nas pessoas para tentar ajudar. Tenho como provar isso? Não tenho. Mas isso tu faz lá na hora, fala com a pessoa? É tudo por meio de palavras? Não, tem uns exercícios que é a tal da gnose que a gente estava falando lá no backstage. Né? O que é a gnose? Vamos falar assim. Existem várias formas de você compreender a magia, porque ela é... Eu costumo falar que magia é a filosofia do universo. Então você precisa conhecer o máximo que você conseguir do universo para fazer a sua vontade manifestar e alterar a sua realidade. Uma dessas coisas é...
existe aquele tipo de pessoa que vai buscar na divindade a forma de manipular a sua vida. Então ela vai rezar para Deus, por exemplo. Esse rezar para Deus vai levar a pessoa a um estado de consciência, né, que é o estado do fervor religioso. Esse fervor religioso é uma gnose, que a gente vai chamar. É um estado alterado de consciência, tá? Dentro da magia, a gente separa em duas partes, que é quem vai acreditar em deuses, anjos, demônios, em seres metafísicos, que a gente vai chamar de teurgia, e tem a parte que a gente vai acreditar só no mago mesmo, que é a psicurgia. A psicurgia é porque a gente vai usar da nossa psique, né? Teurgia é porque a gente usa de Deus, de divindade. Quando a gente está falando de fazer magia do jeito que eu faço, por exemplo, que eu uso muito pouco teurgia, a gente está falando de alcançar um estado alterado de consciência para a gente conseguir, nesse estado, fazer a nossa vontade se manifestar de diversas formas diferentes. Né? Quando você está bêbado, você acha que você pode mudar o mundo. Uhum. Então essa é uma forma de gnose. Entendi. Entendeu? Inclusive, uma gnose é a gnose do álcool.